Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem e que estejam estudando. Esse período de quarentena, ele é bacana, entre aspas, que a gente era muito melhor estar na escola, numa sala de aula, com vocês, essa coisa calorosa que só os brasileiros têm, tá? Para repassar o conteúdo. Mas nós não paramos. Vamos continuar estudando, então espero que vocês estejam estudando, eu espero que vocês estejam compreendendo. Caso não compreendam, nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá certo? Então, uma dica que eu dou para vocês em relação aos estudos. Muitas vezes a gente não consegue focar muito bem no estudo, dependendo do local onde nós estamos estudando. Então, sempre procurem um local que seja bem arejado, um local que seja bem iluminado, um local onde você não seja muito perturbado, tá? Para que vocês consigam manter o foco, porque é muito bom vocês manterem o foco para assimilar o conteúdo. Esse momento é bom para vocês conseguirem compreender conteúdos que vocês talvez tinham dificuldade e que muitas vezes não tinham muito a proximidade desse conteúdo. Tá? Agora nós temos videoaulas, vocês têm acesso aos professores, então procurem assistir as videoaulas, procurem tirar as dúvidas com os professores, e nós estamos aqui para isso. Tá? Então hoje nossa aula será sobre propriedades coligativas. Então, como eu falei agora há pouco, organize o local de estudos e vamos estudar. Observem aqui esse slide. Então, olha o que vocês veem aí. Vocês estão vendo um quadrado, vamos dizer que seja um recipiente, e algumas partículas, certo? Que estão se movimentando. Talvez até vocês já trabalharam isso, ou com certeza já trabalharam isso, na questão de estados físicos da matéria. Digamos que aqui, esse que estão mais juntinhos, seja sólido ou líquido, e esse que está bem separado seja gasoso. A gente vai precisar saber um pouco sobre isso para falar sobre propriedades coligativas. Então, acompanhe comigo. O ponto de ebulição de uma substância depende muito das condições ambientais, depende muito das condições do ambiente que ele esteja, certo? Por exemplo, e também do nível. Por exemplo, Fortaleza, no nível do mar, a água vai evaporar em determinada temperatura, a 100 graus Celsius. Se eu for viajar, eu vou para La Paz, na Bolívia, muito alto. Então, o estado de ebulição de um líquido nessas condições, nesses níveis, vai ser bem menor, a temperatura ele vai ebulir a uma temperatura menor, certo? Então, a gente tem que observar o ambiente, que o ambiente influencia na condição de determinada substância. Vamos ver aqui, vamos dar um exemplo aqui da panela de pressão. É um exemplo bem fácil de nós percebermos por conta que a gente tem panela de pressão em casa, acredito, né? Então, veja bem, o que acontece dentro da panela de pressão? Como o nome já diz, aumenta-se a pressão dentro dela. Como é que isso acontece? Eu crio um vácuo ali dentro, ou seja, não vai sair líquido a não ser que eu permita, ou a não ser que atinja um limite e vai ser expulso por aquela válvula. Tá? Então, o que acontece aqui? Na tampa da panela de pressão existe uma borrachinha, onde nessa borrachinha eu vedo completamente a boca da panela. Então, lá dentro eu coloco água, é uma reação exotérmica e endotérmica ao mesmo tempo. Eu estou liberando energia através do fogo, a panela está absorvendo e passando para o líquido. Então, o que acontece com o líquido? Ele vai evaporar. Porém, o ambiente, o meio externo, não vai influenciar dentro da panela de pressão. Ou seja, lá dentro só vai ter água, vapor. A água vai evaporar, o vapor está lá tentando voltar a ser água, e assim a pressão lá dentro vai aumentando, por isso que é tão fácil cozinhar algo que demoraria muito mais tempo fora. Eu posso cozinhar uma batata fora de uma panela de pressão, mas se eu for cozinhar uma batata dentro da panela de pressão, o tempo vai ser bem menor, certo? Então vamos lá. Para que eu possa entender sobre propriedades coligativas, eu tenho que entender solução. Então, o que é solução? O que são soluções? Soluções são misturas homogêneas, geralmente consistem em uma solução, soluto e solvente. Dito isso, vamos ver aqui propriedade coligativa, esse primeiro ponto.
Para que eu possa iniciar a estudar propriedades coligativas, eu tenho que entender a influência que solutos não voláteis têm na minha solução, tem em determinados ambientes. Ou seja, um soluto volátil ele vai evaporar bem mais fácil. Um soluto não volátil vai demorar. E a influência desse soluto não volátil em determinadas substâncias vai fazer com que ele demore mais para evaporar, certo? Também eu preciso entender, quando eu estou estudando propriedades coligativas, sobre o número de partículas dispersas, tá? Sobre o número de partículas dispersas nesse meu recipiente, nessas minhas condições. Então, quanto maior for o número de partículas dispersas, maior vai ser o efeito coligativo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, que eu devo entender sobre propriedades coligativas, solução solvente, solução homogênea. O que eu tenho que entender também que pode influenciar no meu efeito coligativo é a presença de um soluto não volátil. O que eu preciso entender também sobre propriedades coligativas é o grau de partículas dispersas, o número de partículas dispersas. Quanto maior, repetindo, quanto maior for o número de partículas dispersas, maior vai ser o meu efeito coligativo. Tá bom? Então, vamos lá continuar. O que a gente tem que entender também? PMV, pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor. E o que é essa pressão máxima de vapor? É a pressão exercida, acompanhe comigo, em uma dada temperatura até que o líquido atinja o equilíbrio entre as fases líquida e gasosa. Ou seja, quando tiver equilíbrio tanto líquido quanto gasoso, não tiver mais o que fazer ali. Líquido e gasoso já estão em equilíbrio, está uma pressão grande, já estão em equilíbrio. Não tem como evaporar, não tem como voltar a ser líquido. Então veja bem aqui. Vamos dar como exemplo, eu coloquei esse exemplo aí, digamos que seja uma panela de pressão. E nessa panela de pressão, eu tenha um dispositivo, que esse dispositivo é chamado de manômetro, tá? Que mede a pressão dentro de um recipiente, certo? Então, digamos que aqui seja água, está tendo uma reação exotérmica e endotérmica, como eu falei anteriormente. Exotérmica, liberação de energia, caso essa panela de pressão esteja no forno, endotérmica, porque a panela vai absorver energia e passar para o líquido. Então, o que acontece no líquido lá dentro? Ele vai evaporando. Beleza, veja aqui que o manômetrozinho já se moveu, olha, já se moveu. Em determinado ponto, esse manômetro chegou nessa posição. E ao passar o tempo, ele não modificou. Então, significa que não tem mais o que fazer. Já entrou em equilíbrio. O equilíbrio, atingiu o equilíbrio. O estado líquido, o estado gasoso estão em equilíbrio. Então, já está na pressão máxima de vapor esse recipiente. Então, eu quero que vocês entendam isso, que a pressão máxima de vapor, o PMV, é isso. Quando os estados líquido e gasoso atingem o equilíbrio. Então, estão na pressão máxima de vapor. Certo? Vamos ver aqui um gráfico. Os gráficos da pressão máxima de vapor. Tem a H2O, beleza. Olha só o primeiro gráfico aqui. Só para vocês entenderem. Pressão máxima de vapor aumenta, temperatura aumenta, a água vai seguindo aqui vai evaporando, certo? Vejam aqui a questão do gráfico 2. O gráfico 2 diz o seguinte, eu tenho dois líquidos. Eu tenho éter e eu tenho álcool. Certo? Vejam que, beleza, os dois estão evaporando, só que um vai evaporar com muito mais facilidade do que o outro. O éter, ele vai evaporar com mais facilidade porque o álcool, gente, aqui, ó, vejam aqui, observem o gráfico, ó. Vejam da água foi só um exemplo. Agora vejam aqui os dois, éter e álcool, os dois estão subindo também aqui, pressão máxima de vapor. Porém, o éter vai ter uma volatilidade, digamos assim, muito maior do que o álcool, porque o álcool ainda existe pontos de hidrogênio na sua composição que vai dificultar mais do que o éter. Não que ele não tenha uma facilidade, não que ele não seja tão volátil, mas ele vai ser menos volátil do que o éter. Ele vai evaporar um pouco mais lento do que o éter, por conta dessas pontes de hidrogênio que existem na sua composição. Então, eu quero que vocês entendam isso. Certo?
Pessoal, grau de desordem de um sistema. Como é o nome disso? Eu digo para vocês. Entropia. Entropia é o grau de desordem no sistema, ou seja, quanto mais ordenado tiver o sistema, menor vai ser sua entropia. Quanto mais desordenado tiver o sistema, maior vai ser sua entropia. Olha um exemplo aqui. Isso aqui, que estado é esse? Vocês acham que é? Vamos dar uma de Dora Aventureira. Realmente, que estado é esse? É o estado... Muito bem, é o estado sólido. As moléculas vão estar juntas, né? Vibrando, né? Só que elas vão estar em um grau de desordem muito pouco. Assim, aumenta a temperatura, pode causar uma desordem nele, começar essa ordem ser perturbada. Mas nesse momento, no estado sólido, ele vai estar bem junto, as moléculas vão estar bem juntas, ou seja, a sua entropia vai ser bem menor. E que estado é esse daqui? É o estado, isso, gasoso. No estado gasoso vai ter uma maior entropia. O estado gasoso vai ter uma maior entropia. Por quê? Porque as partículas estão sem ordem, estão indo para todo lugar, certo? Então as partículas estão sem ordem, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha em um programa para vocês verem um pouco sobre a ordem e a desordem. Como a gente está falando de estados também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, então como nós estamos falando sobre pressão, temperatura, estados físicos, tá? Vamos fazer aqui uma prática. Tá? Esse diagrama aqui, que está aqui embaixo, é o diagrama de fase, certo? Nós temos aqui alguns pontos, onde ele vai dizer para você o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso. Primeiro nós temos que entender que esse ponto aqui é o ponto que está na eminência de ser gás ou líquido, gasoso, tá? É um ponto onde está na eminência, quase sendo um ou outro. O que está aqui embaixo? Gasoso, daqui para cá, gasoso, sólido, líquido, certo? Então está aí o diagrama. Então veja bem, observando os estados das moléculas aqui, obviamente isso aqui vai ser sólido, né? Digamos que aí seja uma panela de pressão, como nós falamos no início da aula. Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com esse? Digamos que aí seja um cubo de gelo dentro da panela de pressão. Vai acontecer de ela começar a se tornar líquida. Aí vejam aqui a pressão. Ó. A pressão já vai mudando, porque a panela de pressão vai comportar uma determinada quantidade de pressão, não é? Se eu adicionar mais moléculas aqui, a pressão também vai modificar. E vejam lá onde está a bolinha no gráfico de fases. Está no... Muito bem, aqui está no gasoso. Se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Esse daí vai começar a mudar, tá? Vai estar líquido, mas se não ficar líquido, até voltar. Aqui está na eminência, ó. Essa parte é na eminência de se tornar líquido, sólido ou gasoso. E aqui está no estado sólido. Eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque só para finalizar essa questão das propriedades coligativas, que tanto estão ligadas aos estados da matéria, certo? Então, gente, continuando, vamos falar dos 4 tipos de propriedades coligativas. Vamos começar com a tonoscopia. O que é a tonoscopia? Acompanhe comigo. É a diminuição da pressão de vapor de um líquido um líquido puro pela adição de um soluto não volátil. Para que eu possa observar a tonoscopia, eu preciso entender a sua temperatura e as forças intermoleculares, ou seja, a pressão de vapor de um líquido puro depende desses fatores, temperatura e forças intermoleculares. Então, prestem atenção aqui. Aqui, nós temos o líquido puro, por exemplo, a água, certo? E nesse outro aqui, nós temos a água com a glicose, um soluto não volátil. Então, o que acontece? Aqui, ele vai precisar de uma pressão que já está exercendo, já está ebulindo com facilidade, tá? Nesse primeiro ponto, ele já está ebulindo com facilidade. Nesse outro, nem com a facilidade menor do que no primeiro
a recipiente. Por quê? Porque nele foi adicionado um soluto não volátil, certo? Então, ó, é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, aqui a pressão está ocorrendo com facilidade porque a água é pura, e aqui com nem tanta facilidade a evaporação por conta de ter um soluto não volátil em sua composição. Ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? É o estudo da elevação da temperatura de um solvente, ou seja, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Nesse caso aqui, o que é? É a diminuição da pressão máxima, e esse daqui é a elevação da temperatura de ebulição. Olha o primeiro caso. Esse primeiro caso é água pura, com a quantidade de calor necessária para ebulir, vai ebulir, e esse outro, pela adição de um soluto não volátil, precisou de uma temperatura bem maior para que ele entrasse no estado de ebulição, porque nesse daqui eu adicionei um soluto não volátil, ou seja, a ebulioscopia é a elevação da temperatura de ebulição provocada pela adição de um soluto não volátil, certo? Próximo, crioscopia, nesse caso é o estudo da diminuição. Ebulioscopia, elevação. Crioscopia, diminuição, tá? Da temperatura de congelamento, nesse caso seria de ebulição. Ebulioscopia, elevação da temperatura de ebulição. Crioscopia, diminuição na temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Mesma coisa, aqui é puro e aqui existe outra composição, tá? Um solvente não volátil. Continuando, osmoscopia, a gente tem que falar de osmose, tá? É a passagem de uma solução líquida através de uma membrana semipermeável a uma solução mais concentrada, ou seja, osmoscopia. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem a passagem de soluto desta solução. Tais materiais são denominados membranas semipermeáveis. Então, essa membrana semipermeável vai permitir a passagem através de uma solução diluída, de um solvente de solução diluída, para uma solução mais concentrada, como mostra a figura aqui, ó. Tá certo? Então, essas, galera, são as 4 propriedades coligativas, tá bom?